O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Irmãos e irmãs, saudamos os presentes e aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. A paz de Deus esteja com vocês. Lembro aos que estão aqui na catedral que devemos ocupar um banco, uma pessoa. Se moram na mesma casa, podem ficar no mesmo banco. Temos muitos lugares ainda disponíveis aqui à minha direita, igualmente à esquerda. Queridos irmãos e irmãs, estamos já no 3º domingo da Quaresma. A cada dia, a graça de Deus se dá a nós, para que a ela correspondamos no amor. E é por esta graça que o Senhor também nos concede os 10 mandamentos, as 10 palavras de vida, que não devem ser um peso para nós, mas um modo de assegurar a nossa liberdade. Para nós cristãos, a liberdade em Cristo. Quando a Escritura diz que o Senhor entregou ao seu povo os 10 mandamentos, a introdução assim afirma: disse o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Portanto, é nessa perspectiva de libertação que os 10 mandamentos são apresentados a Israel. Os 3 primeiros se referem a Deus diretamente e os outros 7 se referem ao próximo. Portanto, irmãos, amar a Deus e ao próximo, nisso consiste realizar a sua santa vontade. Os mandamentos são um princípio de vida, por isso eles têm valor para sempre. Cristo não anulou os mandamentos, mas mostrou o seu verdadeiro motivo.
quando diz no capítulo 14 de São João, na última ceia: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, Cristo leva à plenitude aquilo que tinha sido revelado na antiga aliança. Os mandamentos que o Senhor concedeu ao seu povo, por meio do seu servo Moisés, tinham sido inscritos em tábuas de pedra, perfurando a pedra, de tal maneira que dá um sinal daquilo que vai ter continuidade, daquilo que não pode ser destruído. Porém, o Senhor mesmo inscreve a sua lei, não propriamente em pedra, mas os nossos corações, que não podem ser como pedras insensíveis. Porém, como acabamos de cantar no início, o Senhor tira do nosso peito um coração de pedra, nos dá um coração de carne, para que tenhamos a sua lei como aquilo que dá graça e sentido à sua vida. É o que nós proclamamos no Salmo de hoje. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. De tal modo que, para nós, os mandamentos do Senhor não são pesados. São exigentes, sem dúvida, mas não são um peso, porque traduzem para nós a vontade do Senhor. No Santo Evangelho de hoje, diz São João que estava próxima a Páscoa dos judeus. É uma das Páscoas que São João sublinha, mas ainda diz que é a Páscoa dos judeus. Porém, já fazendo uma separação da nova Páscoa que Jesus vai instituir com a sua morte e ressurreição. Jesus sobe a Jerusalém. Por várias vezes ele vai subir a Jerusalém. A última será para que ele suba ao Calvário, entregando a vida por nós. No templo, lugar de ensino e de oração, Jesus encontra os vendedores de bois, ovelhas e pombas, os animais usados para os sacrifícios, pelos vários motivos, sendo que o evangelista destaca a crítica de Jesus, através do gesto, sobretudo aos vendedores de pombas. Por quê? Eram os animais utilizados nos sacrifícios de quem não podia comprar um animal maior, portanto os pobres. E representava, portanto, a exploração dos pobres no templo de Deus. Um escândalo. E os cambistas que estavam aí sentados. Os cambistas, a palavra diz, é aqueles que faziam o câmbio do dinheiro, porque o templo possuía um dinheiro, uma moeda própria. E a pessoa, então, tinha que comprar o dinheiro do templo, porque só com esta moeda é que ela podia adquirir os animais do sacrifício e outras coisas. E com isso, a pessoa perdia muito dinheiro, era explorada. Fez então Jesus um gesto muito forte, um chicote de cordas. O chicote representa o julgamento de Deus. E expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas. Talvez nós não tenhamos ideia de quantas lojas havia dentro do pátio do templo, qualquer coisa como 3.000, ninguém sabe. Era uma grande, de fato, um grande comércio, usando o nome de Deus. Jesus diz: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Mais tarde os discípulos se lembrariam: o zelo por tua casa, Senhor, me consumirá. A casa não é simplesmente o templo de pedra, mas é o próprio povo. Quer dizer, não se pode usar o nome de Deus para explorar, para enganar, para violentar. Os judeus, ou seja, os chefes dos judeus, perguntam a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Jesus é um profeta e os chefes então exigem um sinal milagroso. Para que ele pudesse fazer esse gesto profético, tinha que ter uma chancela do céu. E Jesus dá um sinal inesperado: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os chefes não entendem, pensam que está falando do templo de Jerusalém, que levou quase 50 anos para ser erguido. Mas Jesus falava de si, do templo do seu corpo, porque ao 3º dia, após sua morte violenta na cruz, entregando sua vida por nós, o Senhor haveria de ressuscitar.
É este o sinal, a sua morte e a sua ressurreição. Este é o maior sinal que a humanidade poderia esperar do Senhor. O sinal do esvaziamento total do Senhor por nós, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Hoje São Paulo, na primeira leitura, ou segunda leitura, melhor dizendo, ele diz que os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos, quer dizer, aqueles que eram pagãos, procuram sabedoria, conclusões humanas. Nós, cristãos, porém, pregamos Cristo crucificado. Cristo crucificado, escândalo para os judeus, que esperavam um Messias libertador, poderoso, como Davi, como Salomão, e é também loucura, insensatez para os pagãos. Porém, para nós que cremos em Cristo, seja qual for a nossa origem, se somos cristãos de origem judaica ou de origem pagã, Cristo é poder de Deus. Cristo crucificado é sabedoria de Deus, porque Cristo crucificado é para nós o sinal da entrega do Senhor por seu amor a nós, pela nossa salvação. Deus amou tanto o mundo de Jesus que enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Também diz o Senhor no diálogo com Nicodemos, capítulo 3 de São João: como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem será erguido sobre a terra, e assim atrairá a si todas as coisas. Nesses dias, meus irmãos e irmãs, a partir da última sexta-feira, nós estamos expondo aqui em nossa catedral a imagem do Cristo crucificado, que normalmente sai na Sexta-feira Santa, como se diz, a procissão do Senhor morto. Nunca essa imagem é exposta dessa maneira. Há tanto tempo essa imagem está aqui na catedral, porém, motivados pelo atual sofrimento do mundo que estamos enfrentando, é muito oportuno que nós, contemplando essa imagem do Cristo que sofre por nós, que assume os nossos pecados, as nossas dores, a nossa violência, que nós clamemos a Ele para que o Pai tenha misericórdia de nós. Ele que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus, então, o evangelista continua que Jesus estava falando do templo do seu corpo. De fato, quando Jesus está crucificado, está morrendo na cruz, os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo. Assim diz o evangelista São João, que era a preparação da Páscoa. Na tarde, os cordeiros eram sacrificados, e Jesus, o novo cordeiro pascal, único que pode nos salvar com o seu sangue redentor, se oferece ao Pai por nós no altar da cruz. Não mais necessitamos, pois, dos sacrifícios de cordeiros, nem outros animais, porque Cristo em si é a própria oferenda e única oferenda aceita pelo Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, diz São João, capítulo 13, Jesus amou-os até o fim. Assim começa, pois, a descrição da paixão de Jesus. Vamos continuar perseverando no nosso clamor ao Senhor, para que nos associe a si na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.